Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, os nobres colegas, as pessoas que acompanham aqui a sessão de hoje, uma sessão importante com apreciação de 3 projetos do Poder Executivo, um que trata de isenção de IPTU para templos e também para teatros, o outro que trata da cessão de um prédio por parte do município para o Estado, prédio este em que já funciona um centro TEA, e este que está colocado em discussão, que tem uma proposta muito positiva, que é de desburocratização, mas que encerra alguns riscos. E é a respeito desses riscos que eu quero tratar aqui, abrindo um parênteses para dizer que a minha assessoria está abordando sempre respeitosamente cada um dos senhores aqui no plenário, solicitando apoio para 2 proposituras em que eu estou sugerindo aos nobres pares que façamos uma revisão do formato de votação aqui na casa. Tá? Estou defendendo nessas proposituras, uma é uma alteração no regimento, a outra na lei orgânica, para que nós passemos a fazer a apreciação dos projetos aqui na casa em uma única votação, na linha do que acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com isso, amadureceríamos mais o debate antes do texto chegar ao plenário. Isso não impediria emendas aglutinativas, substitutivos, com congressos de comissão, mas nós não teríamos mais esse sistema de dupla votação, gerando na população o sentimento de que o texto está aprovado ou recusado, quando na verdade ainda demanda toda uma série de debates e uma nova apreciação. Me parece que seria uma medida para garantir maior transparência, maior publicidade, até também para que o Poder Executivo nos receba para um debate mais atento, envie aqui os seus representantes também para explicações mais técnicas. Eu estou fazendo essa proposta, peço encarecidamente o apoio dos colegas, nem que seja para que possamos apreciar nas comissões temáticas e aqui no plenário. Com relação ao projeto número 1446 de 2025 do Poder Executivo, eu já assinei algumas emendas apresentadas por colegas, um quase substitutivo, assinei emendas da vereadora Cris Monteiro, assinei uma emenda do vereador Gabriel também, no caso do vereador Gabriel, um quase substitutivo. Essas emendas, elas visam restringir a responsabilidade, não retirar a responsabilidade, mas delimitar a responsabilidade do proprietário do imóvel, do dono da obra e dos profissionais que assinam os projetos. Porque da maneira como o projeto foi apresentado aqui na casa, um engenheiro que assine um projeto, e eventualmente depois de um tempo esse projeto venha a ser considerado inadequado, alguma documentação faltante, esse engenheiro, o arquiteto, eles poderão responder por falsidade ideológica, tá? Que é um tipo penal que tem consequências significativas. Então são emendas que visam deixar mais claras as responsabilidades de cada qual, e sendo eu uma estudiosa do direito penal, entendo que é justo nós delimitarmos essas responsabilidades. Não obstante essas emendas, eu ainda vislumbro alguns perigos no projeto, tá? Por exemplo, o perigo de nós estarmos abandonando o devido rigor no que concerne às obras públicas. Explico, este projeto, ele não vai impactar apenas as pequenas obras, as pequenas construções e as pequenas reformas, realizadas no âmbito privado, tá? Diferentemente do que acontece com as obras no âmbito privado, este projeto libera as obras públicas, sejam obras públicas municipais, obras públicas estaduais, obras públicas federais, aqui nas limitações do nosso município. Eu levantei esse ponto nas audiências públicas, discuti isso com a secretária adjunta. Nós estamos, de certa forma, transferindo a nossa responsabilidade
como órgãos municipais por fiscalizar obras públicas. Infelizmente, nós já temos situações no passado recente, no passado remoto, de obras de metrô, por exemplo, que abriram verdadeiras crateras e literalmente engoliram pessoas. Então, eu fico muito desconfortável em aprovar um projeto em que este município, que é um país, vai abrir mão de fazer uma fiscalização prévia e rigorosa das obras públicas. É bem verdade que existem dispositivos nesse projeto prevendo uma apuração, vamos dizer assim, por amostragem, tá? Vai ter uma comissão que vai selecionar determinadas obras para fazer uma fiscalização prévia. Mas como é que nós vamos garantir a segurança de todas as demais? Então, fosse um projeto apenas para o âmbito privado, para pequenas obras, eu votaria favoravelmente com tranquilidade, né? Mas, em se tratando de obras públicas de todas as dimensões, eu fico preocupada. Disse em audiência pública para nossa secretária, eu falei, e se uma escola cair? E se uma UPA, o prédio de uma UPA, de uma UBS, rachar? E se cair na cabeça de uma pessoa? A resposta que eu recebi foi a seguinte, não, mas aí haverá todas as responsabilidades penais. Por óbvio haverá. Mas eu não quero tomar providências apenas depois da desgraça ocorrer. Então, eu penso que é um projeto que requer um debate mais cauteloso. Recebo a informação de que na dinâmica da casa, né, estamos para receber um outro texto. Então, vejam, senhores, que situação. É um projeto de grande impacto. Grande impacto. Eu considero que o tempo que tivemos para debater o texto que chegou na casa foi pouco. Pois bem, será votado um texto que ainda está sendo construído. Essa situação reforça o meu pedido para que nós alteremos a modalidade de votação nesta casa. Nós precisamos ter apenas uma votação para que saibamos com alguma antecedência o que é que estamos votando, para que tenhamos condições de debater os textos com as nossas bases, com os nossos eleitores, esclarecer dúvidas. Então, que fique claro, as críticas e considerações que eu estou lançando aqui dizem respeito ao primeiro texto, que foi o texto que tramitou na casa e que foi aprovado aqui em primeira votação. Estamos aguardando o texto final, o que reforça a minha compreensão de que não temos condições de votar com consistência esse projeto hoje. Tem um outro ponto. O projeto prevê, agora pensando nas obras privadas, que a qualquer tempo a municipalidade poderá levantar irregularidades. E, como eu disse no início, os profissionais que assinaram o projeto, que subscreveram o projeto, poderão ser responsabilizados. Nós perguntamos para as senhoras secretárias, em uma das audiências públicas, qual o prazo para essa responsabilização? E a resposta foi coerente com o direito penal, porque disseram as senhoras secretárias, o prazo da prescrição do crime de falsidade ideológica, mais de 10 anos. Como é que nós vamos deixar pessoas responsáveis por uma obra, agora pensando em pessoas corretas, pessoas que agiram, de acordo com a técnica, suscetíveis à atuação de pessoas que podem ser pessoas corretas, mas às vezes nem tanto, pelo prazo de 10, 12 anos. E se essas pessoas passarem a ser de alguma forma constrangidas, com isso eu não estou generalizando nenhum tipo de acusação, nem estou generalizando nenhum tipo de desconfiança. Mas imaginem os senhores, tem um prédio pronto, um terreno, um sobrado levantado, 5 anos depois, chega alguém na porta e diz, olha, essa obra foi irregular. E constrange
dizendo o seguinte, ó, tá vendo? Ó, você pode ser processado pelo crime de falsidade ideológica, você pode ser preso. Ou, quiçá, até colocar outro tipo de potencial acusação. Então, o projeto, ele traz inseguranças, né, de pelo menos duas naturezas. Insegurança jurídica, para quem quer fazer a obra nos termos da lei, né, e insegurança da própria obra, que essa é ainda pior. Então, eu entendo firmemente que a ideia é boa, que a proposta é saudável, mas que o texto, o que chegou na casa, não está bom e nós não sabemos como chegará o texto que será votado. E vou além. Há algumas cidades que já têm leis de desburocratização, mas nenhuma dessas leis, pelo menos nós não localizamos, contempla as obras públicas. Será que não seria o caso de nós avaliarmos separadamente a situação das obras privadas, pequenas obras privadas, para depois pensar nas obras públicas? Amanhã, se uma escola cair, se uma OBS cair, se uma UPA cair, e se constatar que não houve a devida apuração, a devida fiscalização prévia, a responsabilidade vai ser desta casa. Pode até não ter responsabilidade penal, civil, né, para fins de prisão ou indenização, mas teremos responsabilidade moral. Então fica aqui o pleito, no mínimo, de que nós deixemos para apreciar esse projeto no ano que vem. Aí teremos o texto final e teremos tempo de fazer uma análise detida, uma análise amadurecida, uma análise responsável. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo orador, vereador Toninho Vespoli.